E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegetis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E hoje eu queria falar sobre um queijo vegetal que ele é super fácil de fazer, muito saboroso na hora de comer e super versátil também. Não sei se você já sabe qual é em vista dessas características, mas eu estou falando disso aqui, ó. É um queijo vegetal cremoso. Olha só como que ele tá. Ele fica dessa maneira aqui. Eu já vou até melhorar um pouco a nossa percepção sobre ele. Mas o que eu quero dizer é que essas três características fazem desse queijo vegetal um dos melhores para serem feitos e ter sempre em casa. Tá? Isso porque ele é muito fácil, como eu já falei, né? Então eu vou explicar esses três pontos agora aqui e para você perceber, né, como que é interessante você ter um desse na sua casa sempre. Ele é fácil porque, nesse caso aqui, para esse, foi apenas castanha de caju, probiótico, água e sal. Só esses ingredientes aí. Já foi suficiente para ele ficar dessa maneira. E a castanha de caju, porque ela vai ser muito bem triturada, vira um creme muito liso. Ela pode ser substituída por outros ingredientes. De repente, semente de girassol pode ser, amêndoa pode ser, mas já adianto, nenhum deles vai ficar tão liso, homogêneo e cremoso quanto a castanha de caju. Isso porque a castanha de caju ela tem uma baixa quantidade de fibras que colabora para ela ficar esse creme super liso. Então, para fazer, é só deixar essa castanha de molho e depois triturar junto com o probiótico, triturar com um pouco de água e sal a gosto. E essa quantidade de água é que você vai perceber em relação ao seu equipamento, né? O quanto que ele aguenta para rodar tranquilamente sem dar nenhum indício que vai queimar ou alguma coisa assim, né? Que a gente não quer é queimar equipamento a essa altura. Então você vai utilizando aos poucos a água, o seu probiótico, seja ele líquido, seja ele comprado, seja algum pedaço de vegetal fermentado, enfim, mas precisa ter alguma fonte de bactéria para que você já comece essa fermentação. E o fato dele ser saboroso é justamente por conta dessa fermentação que vai acontecer. Ou seja, as bactérias elas vão estar ali, estamos falando de bactérias láticas principalmente, né? Aí vai depender um pouco do starter que você vai utilizar, mas independente, seja ele Rejuvelac, kefir de água, seja vegetais lactofermentados, enfim, qualquer um desses daí vai ter uma certa quantidade de bactérias produtoras de ácido lático, né? Então elas vão produzir esse ácido lático que é aquele gosto mais azedinho característico do queijo. E ele vai estar presente nesse queijo vegetal cremoso. Então depois que você fermentou ele e ele está pronto, quanto tempo foi a espera? Você produziu essa massa num dia, no outro dia é hora já de controlar essa fermentação, ver se já chegou no ponto que você gosta, se precisa esperar um pouco mais, e aí vai para a geladeira e está pronto. Então a gente já tem aí um queijo vegetal que foi super fácil de ser feito, ele já está super saboroso e agora vem a versatilidade dele, né? Porque num primeiro momento, o que a gente tem? Esse tipo de queijo vegetal, ele é muito interessante para passar no pão, né? Olha só. Dá para a gente passar, espalhar ele no pão tranquilo. Essa daqui é a principal característica dele, né? Logo de manhã, passou num pão ali, já tá uma maravilha. Se for um pão de fermentação natural assim, melhor ainda. Mas enfim, esse uso é o comum. Mas depois, onde está a versatilidade dele mesmo? Está justamente em isso daqui poder se transformar em outros sabores. Tá? Você pode saborizar isso de outras formas. Eu poderia ter colocado aqui algumas ervas, ervas finas, ervas provençais, enfim, alguma coisa nesse sentido. Poderia ter feito o meu conjunto de ervas frescas, inclusive, para colocar aqui para servir também e diferenciar o sabor. Ou seja, se você tritura aí, sei lá, 200, 300 gramas de castanha de caju, você pode repartir isso, né? Dividir
em 2 ou 3 sabores, um natural, um de ervas e outro com especiarias aí, usar uma páprica defumada, um za'atar, enfim, aí é a sua criatividade, o seu paladar que vai dizer. Mas, fora essa possibilidade de você variar essa própria base aqui, também é possível transformar isso como uma base extremamente saborosa para molhos. Né? Porque isso daqui, se a gente for acrescentando água, o que acontece? Ele vai ficando cada vez mais líquido. Né? Imagine num estrogonofe, ao invés de você utilizar um creme de leite comprado, você usar essa base aqui, o potencial de sabor que você não vai despertar na sua refeição. Né? Fora isso, um sour cream, se você acrescenta um pouco mais de limão, de vinagre, um pouco mais de água, isso aqui se transforma num sour cream maravilhoso. Né? Então isso daqui pode sim ser base para várias outras preparações, né? Para vários outros molhos que você pode pensar. Muitas vezes eu acabo diluindo isso daqui e só colocando alguns outros temperos, muitas vezes alho em pó, levedura nutricional, um pouco de cebola em pó, um pouco a mais de sal, e já vira um molho para salada também fantástico. É claro que eu preciso deixar ele um pouco mais líquido do que ele está aqui. Né? E depois, ainda tem uma grande surpresa disso. Se você fizer um hambúrguer, por exemplo, você pode, e tem um desse na sua geladeira, você pode ter uma composição de queijo para o seu hambúrguer que vai ficar fantástica na pegada da textura e também no sabor, porque isso aqui é uma base fermentada. Né? Então, se você dilui um pouco mais isso, acrescenta tapioca ou fécula de mandioca, né, ou polvilho doce, ou um pouco de polvilho azedo, acrescenta ali, leva ao fogo para isso ser ativado, você vai ter uma completa transformação na textura e isso em cima do hambúrguer já fica sensacional em termos de corpo mesmo. A hora que você morde aquilo lá, né, essa presença de um queijo vegetal que está em cima disso. Então, com essa base é possível você fazer muitas coisas. Portanto, tenha sempre em casa uma base dessa fermentada na sua geladeira.